gente percebe que desde que você assumiu a presidência da FIENG, a entidade tem tomado frente a várias causas que são muito importantes para a população como um todo e não só para o setor produtivo. A gente pode citar aqui reforma tributária, questão relacionada às hidrelétricas, enfim, vários assuntos que a FIENG tem tomado frente, tem lutado sempre em prol da população, né, presidente? Por conta desse efeito dominó que a gente percebe. Se o setor produtivo é impactado, isso vai chegar até a população. Exato. A gente, desde o início do mandato, a gente mudou um pouco a missão da entidade e a gente colocou o interesse da sociedade junto com o interesse da indústria. Então, o nosso papel é a defesa do interesse da sociedade e do defesa do interesse da indústria. Por quê? Sociedade e indústria estão casadas. Indústria é investimento imobilizado, ou seja, você investe em prédio, terreno, máquina, e uma vez que isso está investido, ela casou com o lugar que investiu. Você não vê a indústria deslocando muito fácil, não é uma coisa corriqueira. Você não fecha uma indústria porque o ADH na região ali ficou ruim. Geralmente a indústria vende numa área um pouco maior que o varejo, que o comércio, por exemplo. A gente tem indústrias que vendem para o mundo todo, tem indústrias que vendem para o Brasil todo. A maioria vende nem num raio maior. Tem uma ou outra que tem um raio menor pelo valor agregado do seu produto, que é baixo, e aí eles têm que se limitar a um raio menor. Mas a grande maioria do setor industrial tem condições de vender para o Brasil inteiro e às vezes para o mundo inteiro. Diante dessa ótica, como desconsiderar a sociedade? Se a educação da sociedade onde a indústria está instalada está ruim, a qualidade da mão de obra que chegará para aquela indústria será ruim. Se a segurança é ruim, você vai impactar nos custos da empresa. Você vai ter roubo de caminhão, você vai ter problemas até dos funcionários serem assaltados, insegurança, trauma, absenteísmo. Então, a segurança aumenta os custos da indústria também. Aumenta o custo de seguro, o custo com vigilância, você vai ter que ter porteiro armado, etc, etc, etc. Se a saúde vai mal, os funcionários vão ficar doentes também. Então vai ter absenteísmo, vai ter gente trabalhando com dificuldade. Se há problema de infraestrutura, a indústria vai ter problemas para que suas mercadorias cheguem nos lugares e para que ela receba também matéria-prima. Isso também vai afetar o custo da indústria. Então, a indústria está ligada umbilicalmente à sociedade. E o que a gente mais vê hoje? Narrativas equivocadas, falsas, que fazem com que a sociedade faça escolhas erradas. Porque pessoas pegam uma ideia inicial, geralmente muito nobre, distorcem um pouco o quadro e dizem que estão defendendo aquilo. Então, a discussão da hidrelétrica, ela impacta na vida de todos nós, mas não é só a hidrelétrica que a FIENG discutiu nos últimos anos. Foram inúmeros assuntos. Na pandemia, as ações da FIENG foram, eu diria, extraordinárias. A gente conseguiu mobilizar todo o setor industrial. Conseguimos, junto ao governo e ao Congresso, aprovar quase 200 medidas de transformação e melhoras em mais diversas áreas, inclusive a lei de redução, suspensão de jornada de trabalho, para permitir que aquelas pessoas que ficaram ali paradas não perdessem o emprego. E isso foi muito importante na retomada do Brasil, que o Brasil foi dos países que retomou melhor pós-pandemia no mundo. Foram inúmeras demandas, né, que a gente vem trabalhando desde o início do mandato. E eu tenho muito orgulho de estar vendo aí, desde que a gente assumiu, o PIB industrial crescendo muito, saindo da casa de 24% e batendo 30 e poucos por cento, quase 33% do PIB de Minas Gerais, e contribuindo para o crescimento do PIB de Minas Gerais, que o PIB de Minas Gerais também cresceu muito, ultrapassou R$1 trilhão e era 8,6% da economia brasileira e agora já é 9,4%. E a indústria mineira também cresceu na participação da indústria nacional.
Então você vê essas ações surtindo em resultado e multiplicando a riqueza e os recursos da sociedade, é muito positivo, cara. E esse é o nosso papel transformador. E graças à ação de toda a diretoria, de todo o nosso time, né, colaboradores, a gente tem conseguido transformar a parte da sociedade brasileira e mineira. E claro, também contamos com um governo com um bom mindset nessa direção, que tem ajudado a facilitar a vida de quem quer investir e empreender em Minas Gerais, entendendo que esse é o melhor caminho para o desenvolvimento socioeconômico, é o melhor caminho para efetivamente tirar o resgatar o cidadão da pobreza, e não discurso vazio, que é o que mais se vê por aí na boca de boa parte dos nossos agentes públicos. Presidente, e toda essa inovação que você citou nessa sua última resposta, a gente percebe que é essencial para o desenvolvimento e também para a competitividade da indústria mineira. E aqui na FIENG, a gente percebe que em todas as frentes tem isso como pilares, né, essa inovação, para tentar buscar um maior desenvolvimento. A gente pode citar aqui, por exemplo, o FIENG Lab, que é voltado para o crescimento e para o desenvolvimento tecnológico das indústrias aqui do nosso estado. Eu quero que você explique para a gente como que a gente tem atuado, além da educação, também nas indústrias, para esse desenvolvimento, para trazer essa inovação que é tão importante, como você disse. Eu brinco com o nosso time aqui, que quem não tiver que fazer nada diferente já pode morrer. Então, se a pessoa vem cá, ela tem que entrar aqui todo dia como se fosse o primeiro dia. E analisar tudo que ela vem fazendo e pensando como que ela pode fazer melhor. No momento que ela tem essa atitude, a inovação será a consequência. Então, todo o time da casa, não somente os especialistas em inovação, estão imbuídos desse propósito. Como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso inovar? Como é que eu posso transformar? E isso vira uma dinâmica. Recentemente, agora, tivemos um concurso, né, que os funcionários foram provocados a apresentar ideias que melhorassem ali o ambiente de trabalho, a produtividade ou a relação entre as pessoas, etc. Foi feito um convite para que todos dessem sua contribuição. 1.500 dos nossos 9.000 e tantos funcionários apresentaram projetos. Às vezes em dupla, em tripla, no total foram quase 800 projetos, que 1.500 funcionários se debruçaram, desenvolveram as ideias, elaboraram o projeto e apresentaram o projeto. E a gente fez um concurso e foram selecionadas 3 ideias. E 3 ideias ganharam o prêmio. Então o prêmio, ele é o quê? A meritocracia. A nossa gestão tem meritocracia. Para você inovar, você tem que ter meritocracia, ou seja, aquelas pessoas que mais inovam, aquelas pessoas que aumentam a produtividade, têm que ser percebidas pela organização. E têm que ser motivadas. E o conjunto da organização tem que perceber. Então a gente estabeleceu uma política de recursos humanos, de promoção com base na meritocracia e de prêmios com base na meritocracia. Individuais, porque também temos os coletivos. A gente vem pagando, desde o início da minha gestão, um salário a mais por ano de PPR, porque a casa tem atingido as metas. Então, praticamente todo aquele colaborador, todo aquele associado ao sistema FIENG que trabalha aqui, vem recebendo ali por volta de um salário a cada ano de prêmio extra pela performance acima da média. E como você faz isso? Meritocracia, identificando essas novas potencialidades, promovendo essas pessoas, premiando elas e o conjunto. Estimulando a cultura de inovação dentro da própria casa. E, claro, trazendo profissionais que têm DNA de inovação na veia e investindo muito. Porque inovação demanda quase sempre investimento. Não é sempre, mas quase sempre investimento. E o sistema tem investido o tempo todo em tecnologia, em laboratório, em pesquisa, mas essencialmente a palavrinha mágica chama-se gestão. E é por isso que a gente tem ganhado, por exemplo, o melhor ecossistema de startup da indústria do Brasil.
pelo segundo ano consecutivo, foi o FIENG Lab. Temos ganhado prêmios. Melhor Senai do Brasil, várias vezes aqui ao longo do nosso mandato, foi o Senai de Minas Gerais. A melhor educação do SESI no Brasil, pela ENEM, tem sido o SESI de Minas Gerais. Ou seja, não é uma avaliação interna, é o resultado dos nossos alunos no ENEM. Presidente, vamos falar agora sobre futuro. Seu mandato aqui à frente da FIENG vai até dezembro de 2026. E o que a sociedade mineira e o setor industrial podem esperar de você à frente de todas as entidades do nosso sistema? Pode esperar, primeiro, que o meu compromisso com a defesa da sociedade, defesa da indústria, é inabalável. A gente efetivamente o faz de maneira incondicional, né? Tentando sempre promover aí e ser portador de futuro para a sociedade. E os nossos projetos, ele tem que repercutir isso. Então vamos continuar investindo em tecnologia, vamos continuar investindo em educação, vamos continuar trabalhando na nossa gestão para sermos mais eficientes possíveis, porque você nunca pode deixar de evoluir. Toda vez que eu olho para a entidade, eu olho, a gente pode fazer melhor. E a gente tem conseguido fazer melhor a cada ano. Então, o que está garantido para os próximos anos é que o olhar será permanente. E até o último dia, nós vamos estar olhando, procurando fazer o melhor. Também vamos trabalhar na nossa sucessão para preparar aí o Guilherme para esses desafios. Ele já é um empresário que eu considero que já está a 90%, né? Porque ninguém está a 100% antes de virar presidente da FIENG. Tem um pedaço que ele fica, que só aqui exercendo o cargo é que você efetivamente vai aprimorando. Aconteceu comigo, aconteceu com os que me antecederam. Então tenho certeza que essa reta final será muito importante para que a gente prepare a sucessão, porque não adianta nada fazer e depois outro vir com um imaginário diferente e desconstruir, não ter os mesmos propósitos, os mesmos ideais, os mesmos compromissos. E eu tenho certeza que o Guilherme e a diretoria dele vão manter esse trabalho que a gente vem fazendo de transformação. Aliás, já é esse o compromisso do Guilherme com o conjunto da casa. Então isso é muito positivo, que a entidade vai ter 8 anos de uma gestão que eu diria que, de fato, transformou, impactou e aumentou em muito a atuação dela na sociedade. E com essa sequência, o céu é o limite. Porque, na verdade, esse crescimento ele é uma espiral positiva e a gente só vem fazendo assim. E eu tenho certeza que o nosso papel, então, é esse: continuar nessa trilha e preparar o solo para aqueles que vão nos suceder. Guilherme, presidente do Sileng, né? Para quem está nos acompanhando, só para entender essa sucessão que o senhor vai deixar. Exatamente, nosso presidente do Sindicato de Laticínios. Presidente, a gente poderia ficar aqui conversando por horas. Te agradeço muito pela disponibilidade. Parabéns pelo trabalho que você tem feito aqui à frente da FIENG. E a gente segue acompanhando agora até 2026 e depois nesse processo de sucessão. Eu que agradeço, Caio. Muito obrigado aí. A vocês também tiveram a paciência de ouvir.